O garotinho sírio Aylan Kurdi, de 3 anos, encontrado morto em uma praia na Turquia, foi enterrado hoje em sua cidade natal, Kobani, na Síria. Aylan, o irmão de 5 anos, e a mãe morreram afogados ao tentar fugir da violência e da destruição no país, atravessando da Turquia para a Grécia. Ao todo, 12 sírios morreram afogados no mar Mediterrâneo naquele dia. O pai, Abdullah Kurdi, o único sobrevivente da família, não quis continuar a viagem. Durante o enterro, ele disse que a única coisa que gostaria é que o drama e os sofrimentos na Síria acabassem e que a paz retornasse. Na Hungria, milhares de refugiados desistiram hoje de embarcar em trens na estação de Budapeste e começaram a caminhar em direção à Áustria. Até a fronteira, eles vão percorrer 175 quilômetros a pé. Outro grupo que está bloqueado em um campo de refugiados a cerca de 40 quilômetros de Budapeste afirmou que deve aguardar até sábado a saída de um trem para a Alemanha. Depois disso, também devem caminhar pelas estradas. Quem fala sobre a crise migratória na Europa, a pior desde a Segunda Guerra Mundial, é Flávio Aguiar, de Belém. A situação dramática de crise provocada por esse novo êxodo humano, o imenso número de refugiados, asilados, imigrantes, migrantes, como se queira chamá-los, está provocando aqui na Europa, é considerada pelos analistas a terceira grande crise que a União Europeia vem enfrentando. A primeira foi a crise financeira, a partir de 2007, 2008, que trouxe na sua esteira os planos de austeridade que também estão ajudando a devastar a economia e, sobretudo, o tecido de proteção social que sempre caracterizou o continente europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. A segunda crise foi provocada pela guerra civil na Ucrânia, que fez com que as relações da União Europeia com a Rússia se abalassem e isso trouxesse também grandes problemas econômicos devido à queda nas exportações para a Rússia, devido à guerra de sanções econômicas entre a Rússia e o bloco europeu, devido à instabilidade na Ucrânia. E agora a terceira crise é a deste êxodo de pessoas, enfim, de famílias inteiras, que tiveram seus países devastados por guerras civis, Síria, Iraque, Líbia, só para citar alguns exemplos, e que vem procurando refúgio na Europa, que, aliás, teve responsabilidade por essa devastação também, pelas intervenções que ajudou a promover, muitas vezes contribuindo para desorganizar politicamente esses países de onde provém agora os refugiados. A crise também se agrava pela diversidade de reações que se observa entre os governantes europeus. Por exemplo, Angela Merkel e François Hollande têm se empenhado em criar um sistema de cotas, junto com o presidente Jean-Claude Juncker, da Comissão Europeia, um sistema de cotas para os países que compõem o bloco continental, cotas para receber os imigrantes. Outros governantes se opõem ferozmente a isso. David Cameron, o primeiro-ministro do Reino Unido, se opunha a aumentar o número de refugiados que poderiam chegar ao seu país, porém, nessa sexta-feira, aparentemente, ele amenizou sua posição, dizendo-se comovido pelas cenas dramáticas daquele menino sírio morto numa praia da Turquia, afogado, né? Já, por exemplo, Viktor Orbán, da Turquia, diz que só vai receber imigrantes cristãos, o que é uma aberração, porque inclusive levanta a pergunta delicada aqui na Europa: será que os judeus também vão ser excluídos? É, na verdade, um preconceito contra muçulmanos que ele está querendo dizer, e contra imigrantes também, né? Por serem estranhos às raízes cristãs da Europa, diz ele. Polônia e Eslováquia apoiam esta posição também. De modo que o que está em jogo nessa crise toda, além do destino de milhões de pessoas que não têm para onde voltar, vamos sublinhar bem, o que está em jogo é o próprio futuro da União Europeia e o futuro do continente europeu. Uma coisa é certa, como vários analistas vêm apontando: a nova Europa que vai emergir desse cenário todo conturbado vai ser muito diferente da velha Europa. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.
A Organização das Nações Unidas alertou que o mundo está fracassando em dar proteção aos refugiados sírios e que países estão fechando suas portas à tentativa dessa população de fugir da morte. A Comissão de Inquérito da ONU para Crimes na Síria, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, afirma ainda que as crianças sírias vivem um terror e que 2.000 pessoas já morreram afogadas tentando escapar da guerra. Mais de 4 milhões de pessoas já deixaram a Síria, além de 7,5 milhões que foram deslocadas dentro do país. Você acompanha agora o depoimento de um homem que conseguiu fugir da violência da Síria e tem esperanças de uma vida melhor. Meu nome é Muhammad Al-Murati. Meu filho, o nome dele é Yasser. Essa é Fátima. E ali está meu filho Rabi e minha esposa Aisha. Nós todos viemos da Síria, de Alepo. Nós fomos para a Turquia e da Turquia viemos para cá. A Síria não é mais um país. Minha casa foi destruída. Minha casa, com a qual eu passei toda a minha vida sonhando em construir e que eu construí com meu próprio dinheiro, dor e esforço, foi destruída por uma bomba jogada pelo governo de Bashar al-Assad. Tudo foi destruído, meu futuro, meu passado, meu presente. A Síria não existe mais. A jornada foi muito difícil e os traficantes se aproveitaram das pessoas, tomaram todo o nosso dinheiro. Pessoas se afogaram. Vários botes afundaram na frente dos meus olhos. Crianças, homens e mulheres se afogaram no mar e ninguém salvou eles. Talvez nós estejamos fugindo de uma morte para outra, mas só Deus sabe.